Quando nós estávamos conversando hoje, né, e falando sobre o que Deus teria para nos trazer e nos revelar hoje sobre família, e o importante, pessoal, é que a gente está falando muito sobre casais, né? Sobre casais, pais. Mas essa live também é para quem é filho e deseja ter instituir uma família, né? Construir uma família. Aquelas pessoas que têm essa vontade também. É importante desconstruir já, né? Toda aquela resistência com relação à família a começar a ouvir já aquilo que Deus tem revelado, o verdadeiro DNA aí da família. E quando nós estávamos falando, eu falei assim, amor, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração sobre e sempre quando a gente fazia eventos presenciais, né? Quando tem os eventos presenciais que a gente fala sobre família, eu falo muito que todos somos filhos, né? Vocês são filhos, né? Quem é filho? Quem é filho levanta a mão, né? Da gente ser marido, antes da gente ser esposa, antes de sermos de construirmos a nossa família, nós viemos de uma família, né? Nós somos filhos. E o importante é entendermos que nós precisamos tratar e cuidar desse filho que somos, né? Desse filho que participamos dessa família, e viemos e fomos gerados nessa família, antes de ser, né, o marido e a esposa. Porque quando nós construímos uma família e nós iniciamos a nossa família, nós, se não estamos bem resolvidos como filhos da família que fomos gerados, nós vamos carregar isso para nossa casa e para nossa família. Como assim, Mayara? É, eu vou dar exemplos aqui. Se você, dentro do seu lar, dentro da sua família que você foi gerada, né, da família aonde você aprendeu a falar, aprendeu sobre crenças, sendo religiosas ou não religiosas, aprendeu sobre muitas coisas, né, onde você iniciou a sua vida, né, e onde tudo começou. Se você tem questões que você aprendeu nessa família e costumes, hábitos, é, você aprendeu ali. É o teu marco zero, é onde você iniciou o processo todo. E quando você se une para constituir uma família, não tem como, gente, é impossível você não carregar tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você vivenciou para a família que você está iniciando. Agora você imagina duas pessoas que foram geradas em famílias totalmente diferentes, com costumes diferentes, crenças diferentes, rotinas diferentes, tudo diferente. Agora decidem juntos construir uma família com um único propósito, um único hábito, com questões totalmente particulares dessa família. Agora imagine esses dois filhos, né, se unindo para serem maridos e esposas dentro de uma família. Imagina, gente, o porquê que as pessoas, né, costumam dizer assim, o primeiro ano é o mais difícil, né? A gente ouvia muito isso, né, amor? Antes de casar, né? O primeiro ano é o mais difícil. Ó, se você passar no primeiro ano, você passa os outros. Eu falo, gente, se você passar todos os anos, você vai passando. Você vai. Porque cada ano você vai criando e você vai estreitando laços de intimidade entre vocês, entre a família, e isso vai desenvolvendo esse processo a cada ano. Não tem como você. Nós casamos eu tinha 25, eu tinha 25 e você tinha quantos anos, amor? 27, né? Você tinha 27. Então, imagina, são 25 anos com a minha família, eu, como filha, vivendo como filha, com os hábitos e costumes da minha família, com todo o processo que eu tinha de aprendizado de crenças, crenças que foram criadas, gente, crenças com relação a finanças, crenças com relação à minha própria identidade, que esse é o foco, o meu próprio caráter, a minha personalidade, aquilo que eu sou, né? O me sentir amada, o me sentir filha, o me sentir protegida, o me sentir. Isso tudo, gente. Eu costumo falar que a família ela é a primeira escola, é a principal escola das nossas emoções.
Então, tudo que a gente aprende sobre as nossas emoções e tudo que a gente aprende sobre lidar com essas emoções começa na família. Então, eu aprendi tudo lá. E o Abner aprendeu tudo na família dele, do jeito dele. Agora, unirmos em uma só carne, no mesmo propósito, e falar agora, então, agora é nós dois. O que a gente faz? Né? Então, esse é o processo. Mas isso não define e determina o que vai ser a minha família. Não é isso que vai ditar o que vai ser a minha família. Porque nós vamos começar do marco zero. E o marco zero está em quem? Em Deus. E nós falamos, eu falei assim, amor, dentro disso, né? Dentro de tratar o filho, tratar a filha para ir para uma família, eu falei para ele, eu vejo muitos personagens dentro da Bíblia que passaram por processos e processos e processos, mas esses processos não definiam quem eles eram, né? Porque eles estavam tão enraizados no processo, na identidade que Deus determinou sobre eles, naquele DNA de Deus assim enraizado sobre eles, que isso não definiu o processo, né? E você quer falar, meu primeiro, quer falar algo? Seu áudio está cortado. É. Não, pode começar, começa você. Tá. Então, dentro deste assunto que a Mayara está falando, tudo que envolve a família da qual viemos, experiências que vivemos, seja ela um abuso, seja ela um trauma, seja ela uma escassez financeira, enfim, ou pode ser até ser situações boas, né? Situações boas, tudo isso nós carregamos e entramos dentro de um lar, de uma casa, com o nosso cônjuge, carregando todas esse cargo emocional e essas crenças, certo? Só que o que nós queremos dizer hoje, te mostrar dentro da palavra, que tudo isso que você carrega não determina a sua identidade, não determina o seu destino, não determina seu futuro. Independente se você teve um pai ausente, uma mãe narcisista, uma mãe que sufoca, isso não determina que você será uma mãe ruim, isso não determina que você não vai saber como cuidar e criar o seu filho, os padrões da Bíblia, da palavra de Deus, dos padrões do reino, não determina. E nós vamos mostrar isso na própria palavra. O primeiro exemplo que eu vou usar aqui para falar com você, e Deus, ele me revelou isso no início da minha juventude, e quando a Mayara trouxe as revelações que o Espírito Santo estava trazendo ao coração dela, me voltou essa experiência que eu tive com Deus, e eu vou compartilhar com você, que é da história de Moisés. Pensa comigo, Moisés, ele nasceu hebreu, mas no momento a qual ele nasceu, o faraó lá, era faraó, né, do Egito, o faraó estava perseguindo as crianças, né? Ele manda matar todas as crianças do sexo masculino do povo hebreu, porque ele queria acabar com a força hebreia. Porém, Deus tem um propósito para com Moisés e usa outras pessoas para cuidar daquela criança e proteger aquela criança. Então ele passou ali seus primeiros meses, primeiros dias ali, primeiros meses, na verdade, de vida como um hebreu. Depois ele cresceu na casa de Faraó, ou seja, foi morar com outra família, como um filho adotado. Ele cresceu na cultura dos egípcios, ele aprendeu a sabedoria dos egípcios, ele aprendeu os hábitos. Imagina, ele passou toda a infância e adolescência e a vida adulta, porque aproximadamente ali pelos estudiosos, quando Moisés ele comete aquele assassinato e ele tem que fugir, ele já tem aproximadamente 40 anos. Então ele passou infância, adolescência e praticamente vida adulta ali dentro do Egito como um filho do Egito. Então ele, lógico, ele sabia que ele era um hebreu. Isso a Bíblia deixa claro, que ele sabia que ele é um hebreu, até no Novo Testamento fala sobre isso, mas ele sabia que ele é um hebreu, porém ele vivia dentro da cultura egípcia como filho de um egípcio. Imagina a loucura que é
isso na cabeça dele, entende? Só que o que ocorre é que ele crescendo no Egito, ele tendo toda a educação egípcia, passando por toda aquela cultura egípcia, que era uma cultura pagã, era uma cultura que não servia a Deus. Era uma cultura que não tinha temor ao Deus de Israel. Era uma cultura totalmente diferente daquela que era dos hebreus. Porém, ele comete aquele assassinato, comete um erro, ele se esconde daquilo, ele foge, ele se esconde, mas ele tem ali uma experiência com Deus. Quando ele vê a sarça, ele tem uma experiência com Deus, e essa experiência com Deus era de um Deus que ele já ouvia falar pela sua família, deve ter ensinado ele em algum momento, porém essa experiência com Deus marca o coração dele, e tudo que ele viveu com os egípcios, ele escolhe não viver a partir daquilo. Ele escolhe não viver a partir daquela cultura, daquele povo que ensinou tudo para ele. A cultura, novamente eu volto, infância, adolescência e vida adulta dentro de uma cultura. Porém, ele escolheu servir o Deus de Israel que o chamou da sarça ardente. E a partir das experiências que ele teve com Deus, as experiências que a Bíblia diz que Moisés foi um homem que falava com Deus face a face, através dessas experiências que ele construiu o caráter e a identidade dele. Pode perceber que quando Deus chama Moisés, ele começa a dar certos argumentos para não ir, certo? E esses argumentos estavam baseados provavelmente em conflitos que ele viveu na sua infância e adolescência, ou insegurança. Uma das questões é o próprio assassinato que ele cometeu e as pessoas descobriram e ele fugiu. Então, ele era um fugitivo, ele estava 40 anos no deserto fugindo, certo? Ele, claro, ele constituiu família ali, tudo, mas ele estava fugido, ele era um fugitivo. Então, quando Deus chama ele para libertar o povo hebreu, ele tem todos aqueles conflitos dentro dele. Então, aqueles conflitos são trazidos afora. Deus, não, eu não, por favor, eu não estou preparado, eu não estou pronto. Ele fala que tem um pesar, né? A língua dele era pesada, que alguns dizem que era ser gago, enfim. Ele começa a trazer todas as suas inseguranças. Porém, Deus, através de uma livre e espontânea pressão, joga ele no meio do fogo junto com o irmão dele, Arão. Só que a partir dali ele começou a viver as experiências particulares dele com Deus. E a partir das experiências particulares dele com Deus, foram construindo o caráter de Moisés e foram definindo a identidade de Moisés a partir da intimidade com Deus. Ele não tinha mais uma identidade focada em ser um hebreu, ele não tinha mais uma identidade focada na cultura egípcia. A identidade dele foi formada através da intimidade. Então, o tempo que ele passava com Deus, as experiências que ele passaram com Deus, foram construindo em Moisés ousadia. E aquele menino inseguro, que não queria de jeito nenhum ir libertar o hebreu, é o mesmo menino que, quando dá de frente por Mar Vermelho, ele pega o cajado na mão. Antes de pegar o cajado na mão, ele no meio do Mar Vermelho lá, tudo, não tinha o que fazer, não tinha saída, gente. Não tinha saída. Ele olha para o povo, e a Bíblia, nessa parte, deixa claro que Deus ainda não tinha falado com ele. Ele não sabia qual era a solução para a parada. Mas ele olha para o povo e diz assim: ainda hoje vocês vão ter uma libertação. E vocês vão ver o que Deus vai fazer por vocês. E a Bíblia cita que logo em seguida que Moisés fala isso, o próprio Deus fala a Moisés: por que está clamando a mim? Então, entre essa fala de Moisés e Deus falar para ele apontar o cajado, com certeza ele foi clamar a Deus. Que a Bíblia não cita ali. A Bíblia cita diretamente Deus falando: por que clamas a mim? Se Deus fala isso, quer dizer que ele foi clamar. Então, provavelmente, Moisés fez o seguinte: ó, vocês vão ver o livramento que Deus vai fazer. E logo em seguida ele olhou para Deus e falou: e aí, Deus, eu falei para eles, agora você tem que fazer algo. Olha essa ousadia, a ponto de ele ver aquela situação,
e falar assim, não, peraí, mano, o Deus que eu conheço, o Deus que me usou a minha vida e a vida do meu irmão para trazer todas essas pragas, ele não nos trouxe até aqui para o mar ficar fechado. Então, ele tinha uma experiência com Deus, e a experiência que ele tinha com Deus começou a determinar como ele enxergava a si mesmo. Porque a identidade, você tem uma identidade em Deus, você tem uma identidade que está em Cristo, mas você não vai agir com base nessa identidade. Você vai agir com base em quem você crê que é, em quem você acredita que é. Então você pode estar em Cristo, santo, justo, aprovado, abençoado, mas se enxergar um escravo, se enxergar um incapaz, se enxergar um inseguro. Então você vai agir com base em quem você acredita que é. Então o fato de Moisés passar a ter intimidade com Deus particular, ele passou a construir dentro dele uma crença dele em Deus. E isso trouxe ousadia. E isso determinou a identidade dele, o futuro dele, o destino dele, a liderança dele e o ministério e o chamado dele. Então não foi a família a qual ele veio, nem a cultura que ele teve na sua infância, na sua adolescência e na sua vida adulta. O que determinou foi a intimidade que ele tinha com Deus, que formou nele crenças de quem ele era em Deus. Entendeu? Isso é muito forte, porque quando nós pensamos nisso, né, e entendemos isso, nós começamos a olhar para Deus e falar: Deus, independente de onde eu estou, independente do que eu faço, a minha identidade ela tem que estar muito firmada em Deus. Outro personagem que a gente conversou muito sobre, eu falei assim, amor, imagina José, né? Ele é ali numa família, gente, imagina 12. Tipo, hoje o máximo que as pessoas querem ter é o quê? 3 filhos, 2 filhos. Imagina agora 12 irmãos. Tudo na mesma casa, um pai e uma mãe tendo que administrar as personalidades diferentes, os filhos com gostos, vontades, temperamentos diferentes dentro de um lar. E de repente, os irmãos eles começam a perceber que José, e eles, na mente deles, é que o José era o queridinho do pai, era aquele, o frufruzinho do pai. E aí começa a rolar isso dentro da família. Sabe, o Abner usa um termo que eu acho muito interessante, que é aquele elefante rosa no meio da sala que ninguém quer falar daquele elefante rosa dentro da família, né? É aquele negócio que tá ali, a família inteira tá vendo, mas ninguém quer falar. E aí espera ele fazer o estrago dentro de casa para depois resolver o problema. Então os irmãos eles começam a olhar a José e começa a rolar meio que uns ciúmes ali da relação do pai com ele, né? E o pai vai lá e dá um presente para ele, né? Aquela túnica. E José também ele começa a ter sonhos. Então aí você já percebe que José ele já tinha uma relação com Deus que era diferente, porque quando relata os sonhos, José, ele entendia e Deus ele já estava preparando ele ali no sentido de, olha, você, então assim, tem ali os trigos ali, vão ter uns que vão se prostrar e o seu vai ficar em pé, né? Então começa a criar aquela coisa e José compartilhando isso dentro da família, mas o elefante rosa estava lá no meio da sala compartilhando, as pessoas não entenderam. E muitas vezes o que a gente fala dentro da nossa casa, muitas vezes não é entendido como falamos. Que aí é o grande problema da comunicação dentro do lar. Ou a falta dela, ou o excesso dela, ou ela mal realizada. E José, ele estava dentro dessa família com 12 irmãos ali. E aí o que acontece? Na cabeça de José, acho que ele nem não sei se ele imaginava que os irmãos iriam ter a capacidade de fazer o que fizeram e pegar José e jogar ele no poço e pegar a túnica dele e chegar para o pai e falar que foi um animal ali que matou, que fez algo com ele. Imagina, gente, nós estamos falando de irmãos.
pessoas do mesmo sangue, da mesma genética, do mesmo DNA, fazendo tudo isso, falando tudo isso de um irmão. E agora imagina para o pai ouvir algo disso. Só que é interessante que José, ele tinha muito definido a identidade dele em Deus. Porque José, ele foi vendido como escravo. Imagina que a situação de José era escravo. Ele foi vendido como escravo. Então, ali, o que era visível era o quê? Escravidão. Então, eu vou para a prisão e é isso que eu estou vendo. Mas até dentro da prisão, a identidade dele estava tão firmada que ele se tornou líder dentro da prisão. Ele começou a ter posições, até mesmo dentro da prisão, que ele começou a se destacar. E o processo dele, a identidade estava tão firmada, ele tinha tantas revelações em sonhos, tantas interpretações que Deus dava para ele sobre sonhos, que ele se destacou ali dentro e aquele lá dentro da prisão para interpretar o sonho? Ele começou a se destacar dentro da sua identidade, dentro daquilo que ele estava firmado em Deus. Agora, o que a família de José estava dizendo sobre ele? O que a família, o DNA biológico ali, a genética, né, a raiz de onde ele veio, estava falando sobre ele? Que era morto, na cabeça do pai era um filho que morreu, na cabeça dos irmãos era, acredito que é um livramento, né? Agora tá livre, agora o território tá livre, agora o pai vai olhar pra gente, agora esse aqui não precisamos se preocupar mais, agora foi vendido e desse aí deve ter desfeito e alguma coisa ruim aconteceu. Só que o detalhe é que José, ele estava firmado em Deus, a sua identidade ela foi se alimentando nessa intimidade com o próprio Deus. E aí no decorrer da história, vocês sabem que ele se torna numa posição de governar tudo. Então, olha a posição de escravo para a família que ele tinha, que ele foi gerado, de morto para aquela família, para governador. Só que isso não determinou quem ele seria. O processo que ele passou na sua família não determinou aquilo que ele foi. E não determinou aquilo que Deus tinha como plano para ele. Então, independente do processo que você passou, do processo que você teve na sua família, isso não determina o início, o seu início não determina o seu fim. O seu início determina o processo que você vai passar em Deus e Ele vai determinar. E Ele que vai trazer qual é o fim, qual é a finalidade. E José, ele se destacou tanto que, imagina, em algum momento da vida dele, ele precisou se deparar com essa família. E eu quero te falar que pode ser que tenha momentos, ou pode ser que esse momento que você está passando aí, você vai ter que enfrentar alguns processos dessa família anterior. De ter que encarar alguns processos de você quanto filho. E José, ele teve que liberar perdão. Imagina que José, ele já estava, já fazia um tempo já. José, quando aconteceu isso, ele era adolescente. Imagina acontecer isso na adolescência. Ele era adolescente. Para se tornar governador, passou um bom tempo. Para ele ter... Agora, imagina ele já lá, naquele estágio, se deparar com a sua família e ter que liberar perdão. Muitas vezes o que Deus determina para nós, às vezes requer de nós também que a gente volte e enfrente aquilo do passado que estava na família antiga para poder liberar a sua família hoje. Talvez você tenha que liberar perdão para alguém, para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para que a sua família hoje ela possa ser liberta de situações que estão travando a sua família. E uma das coisas que a gente conversou muito sobre isso, né, amor? Que é filhos mal resolvidos carregam maridos e esposas com conflitos. Se somos filhos mal resolvidos na nossa família
anterior, se temos que liberar perdão, se temos que, sabe, se libertar de crenças, de coisas que foram enraizadas na nossa vida, do você não é capaz, você não vai ser uma boa mãe, você não vai ser um bom pai, quem é você, o que que você vai ser no futuro? E isso vem carregando muitos pais de famílias, mães de famílias, filhos que levam isso para uma família, e isso acaba que arrastando um lar, e às vezes esse lar, ele está preso, muitas vezes os conflitos que vocês estão tendo hoje são conflitos que foram gerados das famílias que vocês vieram. E esquecemos às vezes de que temos que voltar como José fez. E ó, mesmo que eu sou o governador, mesmo que eu tô aqui, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso me desprender de tudo isso para que a minha família, para que o meu lar, para que o meu propósito, para que aquilo que Deus preparou para minha vida, ele possa acontecer e possa fluir e nada possa me prender, e nada possa barrar e bloquear qualquer coisa que Deus tenha preparado para mim. Dentro da história de José tem muitas chaves. Muitas chaves dentro disso tudo que a Mayara está falando. E eu acho que, enquanto a Mayara falava, eu ficava conectado à história, ao assunto a qual estamos falando e ao que o Espírito Santo deseja falar. E uma das coisas que me veio como chave é: Moisés nasceu numa família que era uma família muito bem vista. Ao contrário dos ocidentais, de nós ocidentais, do país em que vivemos. Eu sei que a maioria que está ouvindo é brasileiro, talvez você nem lembre o nome do seu bisavô. Você nem lembra o nome do seu bisavô. Você fala assim, qual é o nome do seu bisavô? Você nem sabe o nome do seu bisavô. Eu não sei o nome do meu bisavô. Não existe essa cultura de ter uma honra àqueles que vieram antes. Só que José veio da família de Abraão. Nada mais, nada menos que Abraão. José ouvia o tempo todo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós estávamos falando do pai dele, do vô dele e do bisavô dele. Então ele veio de uma família extremamente estruturada. Ele cresceu como uma criança que com certeza dava honra à sua família. Com certeza, sentado na mesa, José ouvia do Deus de Abraão. José ouvia sobre o seu avô Abraão, considerado o pai da fé, as posturas de Abraão. Provavelmente José ouviu a história que Abraão ia sacrificar Isaac a pedido de Deus e Deus interviu naquela situação. José ouviu todas as histórias do seu bisavô. José ouviu todas as histórias de Isaac. José ouviu todas as histórias do seu pai Jacó. Agora imagina o seguinte: ele com essa alegria de viver nessa família maravilhosa, mas de repente tudo isso cai por água abaixo, porque os seus próprios irmãos traem ele com o desejo de matá-lo. O ódio dos irmãos era tão grande que desejavam matá-lo, mas um deles lá interviu e falou, não, vamos vender como escravo então, e vamos mandar embora. Cara, é um nível de amargura muito, muito pesado para um adolescente. Ser vendido pelos seus próprios irmãos. Então você que foi abusado pelo seu pai, pelo seu próprio irmão, por um tio, por um primo, você que foi ferido dentro do lar, você foi ferido dentro da sua família, é pesado, é dolorido. Cara, é um sofrimento absurdo. O sofrimento que José passou, cara, é absurdo, a ponto de todos os seus irmãos se virarem contra ele. Nós estamos falando de todos. Eita, estamos falando de todos. Não teve um que interviu a ponto de tirá-lo daquela situação. Não. Um interviu lá, mas não teve coragem suficiente. Só interviu para não matar. Mas imagina todos os seus irmãos se virarem contra você
e te venderem como escravo e em nenhum momento voltarem atrás. Você acha que José não pensava indo na carruagem para o Egito, pensar, caraca, não, meus irmãos não vão pensar direito, eles vão voltar. Será que ele não passou todos aqueles anos como escravo de Potifar, pensando, cara, meus irmãos não vão se arrepender, ninguém vai vir me ajudar, meu pai, e meu pai não vai vir atrás de mim? Então, com certeza, ele passou por todos esses questionamentos muito fortes dentro do seu coração. Mas em algum momento da vida de José, que a Bíblia não relata especificamente, José teve um encontro com Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele já não conhecia Deus por ser o Deus de Abraão, ou Deus de Isaac, ou Deus de Jacó. Agora é o Deus dele, o Deus de José. E ele se apegou ao Deus de Abraão e não a Abraão. Ele se apegou ao Deus ao Deus de Isaac, não a Isaac. Ele se apegou ao Deus de Jacó e não a Jacó. Beleza, meu pai é Jacó, meu avô é Isaac, meu bisavô é Abraão, mas a identidade dele já não estava mais na família dele. E ele se apegou em Deus, que a Bíblia relata que tudo que ele fazia, o Senhor estava com ele. E novamente, sendo um excelente administrador, e ele é caluniado, traído novamente. Alguém trouxe um falso testemunho, uma mentira contra ele, e ele teve que parar na prisão. E novamente, aquela ferida que provavelmente estava sendo curada, ou curando, ou estava aberta ainda, vieram e colocaram o dedo nela e viraram o dedo nela como mais uma traição. Porém, dentro de tudo isso, a Bíblia diz, e José prosperava em tudo que fazia. E ele prosperava porque o Senhor era com ele. Então, José tinha os seus momentos de intimidade, e José afirmou muito quem ele era no Deus de Israel, no Deus de Isaac, no Deus de Abraão e no Deus de Jacó, e não em Isaac, e não em Abraão, e não em Jacó. Ele se apegava no Deus, e ele criou a sua intimidade com o próprio Deus. E aí, o mais magnífico é porque quando José tem os seus filhos, isso é muito lindo. Quando José tem os seus filhos, o primeiro filho dele é Efraim. E a Bíblia diz que Efraim significa eu me esqueci de tudo que sofri na casa do meu pai. E me esqueci não quer significar perda de memória, mas eu perdoei. Eu perdoei tudo que fizeram comigo. E o segundo filho, agora eu não sei se eu troquei, né? Eu não sei se eu troquei. Efraim e Manassés ou Manassés e Efraim? Manassés e Efraim, né? Então, o primeiro é Manassés. O Manassés significa esqueci de tudo que sofri na casa do meu pai. O Efraim significa prosperei na terra aonde eu fui afligido. Agora pensa comigo. José dá uma chave muito absurda nesses dois filhos. Ele fala assim, a prosperidade só é possível quando há o perdão. Quando há a liberdade, a libertação das mágoas, dos conflitos. Então, o primeiro filho é, eu perdoo tudo. O segundo filho, agora eu prospero. Então, se José prosperou na casa de Potifar, se José prosperou na cadeia, então significa que ele já tinha perdoado. Senão ele não teria prosperado, porque a mágoa toma conta de você, a fúria, a sensação de injustiça, a ira, a raiva, o vitimismo criado pelas feridas impede-nos de prosperar. Porém, José prosperava porque ele já tinha perdoado. E quando ele teve um filho lá na frente, ele deu a chave. Eu prosperei porque eu perdoei. Tudo que aconteceu foi resolvido. E quando José tem a experiência de virar governador do Egito e lidar diretamente com sua família, onde o sonho se realiza, que é onde todos vêm com ele e se ajoelham perante ele como autoridade, ele solta uma chave muito absurda, aonde os irmãos dele olham para ele e falam assim, e agora você vai nos matar? E ele fala assim, vocês não entenderam, Deus me enviou na frente, porque ele sabia que tudo isso iria acontecer e eu precisava estar aqui. Então ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que foi Deus que mandou vocês me traírem? Não. Ele quis dizer que tudo coopera para o bem.
tudo vai cooperar para o bem. Eu perdoei você, estou livre, e tudo que vocês fizeram comigo, Deus transformou em bênção. E hoje eu estou aqui para servir uma nação inteira. Cara, isso é muito absurdo. E a identidade dele ficou muito bem firmada em quem ele era em Deus. Novamente eu repito, ele não estava firmado em Abraão, ele não estava firmado em Isaac, ele não estava firmado em Jacó, ele estava firmado no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Por isso eu digo, não importa o que você sofreu, não importa os conflitos, os traumas, e não importa, eu não quero dizer que eu estou desprezando o que você sofreu, eu quero dizer que você sofreu e sofreu, é doído, é dolorido, machuca, dói, maltrata. Mas o Manassés perdoar tudo isso e o Efraim, para que venha o Efraim, para você poder prosperar em tudo que você fizer, você precisa soltar tudo isso. Perdão significa soltar toda essa carga e firmar sua identidade no Pai. Enquanto você segurar essa carga, você ainda vai estar firmando sua identidade nesses conflitos. Porque esse conflito tornou você um irado, esse conflito tornou você um injusto, esse conflito tornou você uma vítima. Mas quando você perdoa, você se livra desses conflitos e a sua identidade fica firmada em Cristo. E a partir daí, em Cristo, você pode todas as coisas. Pode falar. Você falando, eu comecei meu coração começou a quebrantar aqui, né? E Deus começou a mostrar que muitas pessoas precisam liberar perdão para suas famílias de origem, para que as suas famílias, seus lares que vocês estão construindo, eles possam prosperar. Perdoem, liberem a vida dos seus pais, liberem a vida. Eu fico imaginando José dentro da prisão, né? E os irmãos fazendo tudo isso e ele pensando em meu pai. E meu pai? Será que meu pai não vai fazer nada? E, gente, esse pai ele não tinha nem noção do que estava acontecendo com José. O interessante é que esse pai, ele não tinha noção. Para ele era um filho que estava morto, essa é a informação que ele tinha. E José, muito bem, ele poderia ter uma raiva desse pai, uma raiva. Ele poderia ter criado um ódio, uma amargura, uma ausência paterna tão grande, mas que não foi gerado isso nele, porque ele tinha um pai que estava com ele ali o tempo todo, que era um pai, que era Deus. Ele poderia ter criado uma amargura tão grande de, poxa, e o meu pai? Será que ele não vai fazer nada? Será que ele não vai tomar nenhuma ação? Mas, gente, esse pai não tinha culpa. E muitas vezes vocês estão presos, nós estamos presos em pessoas que nem sabem que elas carregam essa culpa. Estamos nos prendendo na falta de perdão em pessoas que nem sabem que estamos condenando elas como culpadas. Uma das coisas que eu sempre falei e volto a falar que quando Deus me revelou isso, queimou no meu coração, que aonde existe o sentimento de culpa, não existe sentimento de amor. Aonde existe sentimento de culpa, não existe sentimento de amor. Se você culpa alguém por algo, você dificilmente vai conseguir amar essa pessoa. Se você se culpa por algo, dificilmente você vai conseguir se amar. A culpa, ela é tão perigosa, que ela anula tudo, tudo, tudo que o amor ele pode transbordar na sua vida. Se você culpa alguém pela forma como você está hoje, dificilmente você vai amar essa pessoa. Se você culpa o seu pai, ou se você culpa a sua mãe pela forma como a sua família hoje está, dificilmente você vai amá-los. E muitas vezes eles agiam como o pai de José, sem saber que estão carregando essa culpa, sem saber
que eles estão sendo culpados de algo que eles não sabiam que estava acontecendo. Talvez o seu pai ou a sua mãe ou seus irmãos, eles fizeram o melhor que podiam quando você estava naquela família. E talvez você esteja cobrando deles algo que nem eles sabiam entregar, nem eles sabiam fazer por você, porque eles não receberam também. Como eu vou dar aquilo que eu não recebi? Como eu vou dar aquilo que eu não tive? Mas nós sabemos que tem uma forma, porque em Deus nós encontramos tudo isso. Tudo que não tivemos, nós temos em Deus. Tudo que não pensamos que poderíamos ter, nele nós temos. Nele nós encontramos. E muito provável que a solução, talvez, para o que você está buscando para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para a harmonia no seu lar, esteja. Dê um passo. Perdoe a sua família, para que essa culpa libere você, para você amar. A culpa ela é tão perigosa que ela anula o amor. Se eu falar para você, imagine você num tribunal, sempre uso esse exemplo. Imagine você num tribunal e você está de frente com o réu. Pode ser o culpado que for, de um roubo, de um abuso, de um furto, de um assassinato, o que for. Só que você não sabe se as provas estão dizendo que sim ou que não. Mas ele teve a sentença de culpa. Ele foi culpado por aquilo. E aí eu falo para você, mas você precisa amar essa pessoa. Mesmo você sabendo se a culpa é verdade ou não. Você consegue amar? Agora, se eu falo, olha, é inocente. Foi uma pessoa que foi culpada, mas era inocente. Ah, eu falo, olha, que injustiça. Que vida injusta. Porque a culpa ela tem esse poder. Ela anula. Quando nós nos sentimos culpados de tantas coisas e Jesus veio, morreu e ele libertou isso e ele falou assim: não, vocês não são mais culpados de nada. Lança sobre a cruz, lança na cruz. O que é que está atrapalhando vocês de se sentirem amados? O que é que está atrapalhando vocês de serem amados? O que é? É a culpa? Lança ela na cruz. Eu vim morrer para que vocês tenham a vida. Eu vim morrer para que vocês sejam livres de culpa, para que vocês possam receber o amor pleno. E interessante que Jesus ele falava assim: Pai, eles não sabem o que fazem. Percebe que é o fazer sem saber? Eles não sabem o que fazem. E ele morrendo para nos perdoar. Fala, amor. Tá carente, quer falar? Eu não sei se Mara vai ter mais coisas para falar depois, porém, o que eu quero falar na minha parte seria finalizando o que eu tenho para falar, o que eu estou sentindo de falar. Depois eu vejo que a gente precisa fazer um momento aqui de você liberar seus perdões. A sua família precisa de você completo. Seus filhos precisam do pai, seus filhos precisam da mãe, seu marido precisa de você, sua esposa precisa de você. E você só estará completo em seu lar quando você liberar perdão. Quando você liberar essas cargas. Quando você se livrar do que fizeram com você e focar a sua identidade em quem você é hoje, filho de Deus, que você está em Cristo. E em Cristo você tem toda a sabedoria do mundo escondida em você. Então você
pode sim ser um pai magnífico, você pode sim prosperar na paternidade, você pode prosperar como um marido, você pode prosperar como uma esposa, você pode ter um lar que será um porto seguro para toda a sua família. Você será uma pessoa que seus bisnetos vão falar: eu conheço o Deus do meu avô, o Deus da minha avó. Mas isso vai acontecer quando você liberar, soltar todas essas cargas, da mesma maneira que José soltou. Da mesma maneira que José fala assim: esqueça-me tudo de que vivi, porque agora eu prospero nessa terra. Eu perdoo todos, porque a minha identidade está no Pai. Eu conheço o Pai por intimidade, eu conheço Deus por intimidade, e é Ele quem me conduz, é Ele quem me guia. Só que isso só é possível quando você solta e libera tudo, perdão para tudo e todos. É difícil? Claramente que é difícil. Mas em você existe o Espírito Santo. E com ele você pode todas as coisas, até perdoar. Deixe que o Espírito Santo ame essa pessoa que te feriu através de você. E através de você, ele fazendo isso através de você, quando você dá permissão para o Espírito Santo agir, a graça te capacita a liberar perdão genuíno para cada pessoa que te feriu. Para você poder estar inteiro na sua família atual. Sim, te falar algo aí? Não, acho que a gente precisa fazer esse momento de liberar perdão, de começar a germinar essa semente no coração, que é a semente do perdão. O perdão, ele precisa ser gerado no teu coração, é um processo. É como a gente falou aqui, você não vai ter amnésia do que aconteceu com você, mas você vai saber que o perdão ele está sendo gerado quando aquela ferida ela não está doendo mais. Tá? A cicatriz, mas ela não está doendo mais. Ela não está te prejudicando aonde você está hoje. Então, eu vejo que é fazer esse momento, amor, para que a gente possa liberar e começar a gerar isso dentro de nós. Vamos fazer esse momento agora. Você que sente que precisa disso, no lugar onde você está agora, eu vou pedir para você fechar o seu olho, se concentrar no Espírito Santo que vive em você, tá? Não te ouvi. Lembre-se que você também estava condenado ao inferno, mas Jesus sofreu em seu lugar. Se não fosse ele ter liberado perdão para você, você morreria no inferno. Mas ele morreu e te perdoou. Então você tem a capacidade de perdoar aqueles que te feriram, porque você foi perdoado. Então, neste momento agora, deixe essa letra entrar no seu coração e deixe o Espírito Santo comunicar o seu coração. Nós vamos colocar ela de novo aqui. E à medida que o Espírito Santo comunicar o seu coração, você vai liberando perdão. Expressa isso mesmo. Eu perdoo você, meu pai. Eu perdoo você, minha mãe. Por isso, por isso, por isso, por isso. Eu perdoo você, meus irmãos. Eu perdoo você. E vai citando o nome de quem você tem que citar. E vai liberando. E vai expressando isso. E vai se tornando livre de toda essa carga. E faça isso agora, enquanto nós vamos orando por você, para que o Espírito Santo te auxilie. E eu sinto que algumas pessoas elas precisam liberar perdão para si mesmo. Talvez você se culpe de coisas que você tenha feito na sua família atual por não ter conseguido saber como agir. E você precisa liberar perdão sobre a sua vida, perdão sobre você, para que você possa se amar e transbordar desse amor sobre a sua família.
Então, seja ministrado, perdoe, perdoe e se perdoe. Agora é o seu momento. Nós vamos orar por você aqui, enquanto você faz esse processo. Oh, Espírito Santo. Peço que os anjos agora trabalhem em favor dessas pessoas que estão ouvindo, daqueles que ainda vão ouvir a live gravada. Peço que os anjos atuem. Eu peço que o Espírito Santo agora constranja com o teu amor no coração de cada pessoa que precisa liberar perdão. Capacita cada uma para soltar essa carga. Soltar essa carga. Muitos de vocês que querem viver uma experiência com o amor de Deus, a culpa impede de você viver essa experiência. A falta de perdão impede você de viver essa experiência. E nesse momento, quando você liberar o perdão, você vai sentir o amor de Deus inundando o seu coração. O escandaloso amor de Deus te encontrando. E será uma sensação maravilhosa que vai marcar a sua vida. E não é que o amor de Deus ele está bloqueado e Deus está esperando você perdoar. Não, o amor de Deus ele está liberado, mas você não consegue acessar por causa da mágoa. Você não consegue acessar por causa da carga. Por isso eu te peço, solta. Pede para Jesus te ajudar a soltar. Pede para Jesus te ajudar a soltar. E solta isso agora.
Você começa a sentir aí da sua casa, onde você está, o amor de Deus transbordando dentro do seu lar, o amor de Deus transbordando, invadindo o seu lar, e aquela paz que muitas vezes você tem questionado e perguntado para Deus: Deus, faz tempo que eu não sinto. O Senhor fala: você vai começar a sentir, porque essa carga, ela saiu. E o amor de Deus, ele começa a transbordar no teu lar, como você nunca sentiu. Você vai ter uma noite hoje de sono leve, uma noite dormindo nos braços do Pai, com esse amor que é escandaloso. Show, pessoal. Alguém teve uma experiência com Deus aí agora? Se teve uma experiência com Deus aí agora, coloca nos comentários. Expressa de alguma forma, tá? Expressa de alguma forma o que você está sentindo, o que você viveu aí, em poucas palavras, tá bom? A gente gostaria de saber. Então, enquanto vocês vão expressando, estamos esperando a sua expressão nos comentários, tá? Quando você vai se expressando, eu só vou dar alguns avisos aqui pro pessoal. Oi? Se tiverem perguntas, não fizeram nenhuma pergunta. Se tiverem perguntas, coloca aqui agora na caixinha de perguntas, que aí nós respondemos agora, tá? Mas tem que ser rápido aí, enquanto a gente está fazendo os avisos. Então, primeira coisa, se você está a primeira vez aqui na live, nós temos um grupo de WhatsApp onde o pessoal está tendo liberdade para entrar nesse grupo, para poder depois ter uma continuidade disso aqui, poder andar mais perto, né? Poder ter um auxílio mais de perto, tá? As lives vão acontecer às 21 horas de quarta-feira, tá? Nós temos mais duas aí, depois que nós fazemos essas duas, nós vamos decidir se continuamos aqui no Instagram ou se vamos direto para essa questão mais fechada, para auxiliar alguns casais mais de perto, tá? E em breve estará vindo o nosso evento presencial aí, DNA do Lar, tá bom? Vai ser em São Paulo, então se você é de São Paulo, fique preparado. Se você não é de São Paulo, já vai se preparando para vir para São Paulo, tá bom? É um evento que vai ser para poucas pessoas, né? Se for no lugar a qual estamos pensando, no máximo ali 100 pessoas. No máximo 100 pessoas, tá? Então, a sua família vale a pena você sair de qual estado for para você vir, tá? Provavelmente vai ser um evento não de 2 dias, nem de um dia inteiro. Vai ser algo mais 4 horas ali, 5 horas que vamos passar juntos, falando de família, de casamento, de lar e reestruturando, libertando pessoas para que, de fato, a sua família possa prosperar no sentido real da palavra, tá bom? E vamos colocar o link aí no Store para você poder entrar nesse grupo, tá? E se caso você não consiga, dê algum problema, aí você manda no direct, eu quero entrar no grupo DNA do Lar, tá bom? E aí eu mando o link para você no particular. É isso. Ninguém se expressou aqui no comentário sobre algo que tenha vivido, tá? Não chegou para nós aqui. Então, também não chegou nenhuma pergunta. Então é isso, pessoal. Em breve essa live também estará no YouTube. Assim você pode reassistir. Eu sei que é mais fácil assistir ela no YouTube, que dá para assistir até vezes mais rápido, dá para assistir na TV, dá para compartilhar com mais facilidade para outras pessoas. Então, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, com outras famílias, com outros pais, com outras mães, com outros maridos, com outras esposas que precisam voltar a crer na sua família, voltar a crer no seu lar. E lembre, a família da qual você veio, as experiências que você viveu não determinam sua identidade. A sua identidade está escondida em Cristo, está escondida no Pai. E no Pai você pode fazer todas as coisas. Certo? E outra Pode coisa, falar. amor, importante também, como a gente está falando de família, né? Não só casais que queiram participar e ver essa live, mas pessoas que estão com um desejo muito grande de criar família, mas que vocês percebem que tem bloqueios, que tem resistências em criar uma família por conta de situações também, indique essa live, né? Porque muitas famílias às vezes estão sendo privadas de se formar por conta de traumas de pessoas divorciadas, pessoas que tiveram relacionamentos não bons e não conseguem se relacionar novamente.
E o intuito é que nós restauramos todas as famílias, até aquelas que estão com dificuldade de serem construídas. Amém? Show. É isso, pessoal. Boa noite. Até a próxima quarta-feira. Amanhã, às 8 da manhã, estou ao vivo para falar sobre como vencer o pecado. Estamos na sexta live, tá bom? Então, amanhã nós vamos falar sobre o que é a graça de Deus. Então, se você tem algum problema com o pecado ou conhece alguém, participe amanhã, às 8 da manhã. Até quarta-feira que vem, às 21 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.